Simbolismo em Portugal e no Brasil. Bom, para começar, a gente tem que entender o que é o simbolismo. Bom, o simbolismo surgiu na metade do século XIX. O seu intuito era trazer o estado de espírito para o eu lírico. Bom, ele traria esse estado de espírito por meio de expressões capazes de mesclar a sensação, o pensamento e as emoções. Bom, como característica geral do simbolismo, a gente tem a subjetividade, que é uma manifestação do artista, do interior do artista. Bom, a gente também tem a visão pessimista, que ele traz essa visão de que a vida terrena, a vida mundana é algo horroroso. Bom, traz como característica também o espiritualismo. Como dito anteriormente, ele traz essa visão pessimista da existência na Terra. Então, para o simbolismo, com a influência da Igreja Católica da época, traz que o melhor, o ideal seria a vida após a morte. Bom, outra característica é a valorização dos sonhos. Ele traz com que o ser humano tenha uma vontade a mais de sonhar e de pensar, e é isso. Bom, outra característica é deixar uma sugestão. O papel principal das artes do simbolismo é trazer essa ideia de sugerir algo ao leitor. Bom, nas suas poesias, a gente tem uma forma de trazer sensações ao leitor, né? Que essa é a ideia central do simbolismo. E nas poesias, essa é a principal. Bom, dentro da poesia sinestésica, a gente tem que ressaltar alguns pontos, que é a musicalidade de versos. Alguns fonemas devem sugerir sensações ao leitor por meio de escolhas bem separadas de apresentações de sonoridades especiais dentro das poesias. Bom, a gente tem também a aliteração, que é a repetição de fonemas, a assonância, que é a repetição de fonemas vocálicos, o cromatismo, que é a referência a cores dentro da poesia ou dentro de uma obra de arte, e tem a sinestesia, que é a figura de linguagem que promove a associação de diferentes sentidos, áudio, tato e afins. E é isso. O simbolismo português ocorreu entre 1890 a 1915. O marco foi com a publicação de O Aristos, de 1890, livro de poemas de Eugênio Castro. O simbolismo português ele se prolonga até a proclamação da República de Portugal, em 1910. O movimento, aparentemente, ele acaba ali. Porém, em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, que foi publicado por Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, eles lançam a revista Orfeu, que basicamente, como todo conceito simbolista, ele tem a sua característica bem baseada na depressão e no pensamento pessimista. Bom, falando nesse ponto, o simbolismo português ele era baseado na depreciação da sociedade da época, porque Portugal se encontrava em uma crise deixada pelos ingleses desde 1870. E o simbolismo ele tinha como uma das características dele, que já foi falado antes, dar um pouco de esperança para a população, porque ele acolhia sonhos, ele fazia com que as pessoas tivessem um pouquinho mais de esperança, apesar da sua característica depreciativa. O simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil ele aconteceu um pouco antes do simbolismo... Não, um pouco depois, na verdade, do simbolismo de Portugal. Pouco tempo depois, coisa de 3 anos depois. Lá em 1893. E também ele durou menos do que o simbolismo de Portugal. Ele acabou lá em 1902, após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Então, foram 2 fatores que
influenciou o simbolismo aqui no Brasil, porque o Brasil ele se encontrava meio que em uma crise política na época, né? Muitas pessoas queriam que Dom Pedro ficasse e muitas não queriam que ele continuasse. Porque Dom Pedro ficava naquela de, vou pra Portugal, fico no Brasil, vou ser rei de tal lugar. Então, tipo, Dom Pedro tava nessa dali e o povo tava um pouco meio em cima do muro com ele e tava tendo uma insatisfação política na época. Bom, pulando essa parte de história, voltando aqui pro simbolismo no Brasil, assim como o simbolismo de Portugal, ele também foi marcado por uma depressão social e essa busca pela uma realidade ideal para as pessoas, né? Então, o simbolismo brasileiro, assim como o simbolismo português, assim como o simbolismo francês, teve essa característica da busca pelo sistema ideal, pela vida ideal. Aqui no Brasil, a gente tem dois importantes escritores que a gente pode apontar aqui, que é o Afonso de Guimarães, que o seu nome real é Afonso Henrique de Castro Guimarães. Ele usa esse, não vou lembrar da palavra agora, mas ele meio que usa esse apelido, né, para poder escrever os seus textos e não ser reconhecido, basicamente. Ele nasceu em Ouro Preto em 24 de julho de 1870 e faleceu em Mariana em 15 de julho de 1921. Bom, ele foi um poeta que se destacou como um dos principais representantes do movimento simbolista aqui no Brasil. As suas principais obras são marcadas por temas como morte, solidão, religião e um amor impossível. E agora, falando das suas principais obras, que ele publicou durante esse período que ele estava vivo, ele viveu bem pouco tempo, cerca de 51 anos de vida ele teve. Ele publicou Dona Mística, de 1899, Câmara Ardente, de 1899 também, Centenário Septário das Nossas Senhoras das Dores, também de 1899. Então, em 1899, ele publica 3 obras. Agora, pulando um pouquinho lá para 1902, ele publica Kyrie, eu não sei pronunciar esse nome, Kyrie, acho que é isso. E pulando um pouquinho mais pra frente, lá em 1920, ele publica a obra Os Mendigos. Bom, como eu tinha dito, o Brasil foi marcado no movimento simbolista por 2 grandes autores. O outro, como eu falei, do Afonso Guimarães, agora o outro é o Cruz e Souza. Bom, ele nasceu no dia 24 de novembro de 1861. Ele nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, e ele faleceu no dia 19 de março de 1898, também faleceu bem jovem. Diferente do poeta Afonso Guimarães, que era um poeta branco, Afonso e Souza, ele era um poeta negro. Seus pais eram escravos, se eu não me engano, escravos libertos, e ele recebeu a educação por conta do seu senhor de escravos, que era o seu padrinho. Então ele recebeu basicamente uma boa educação para que ele conseguisse aprender a ler e a escrever. Bom, além disso, ele passava por muitas dificuldades, pois na época o racismo era uma coisa muito presente, por conta do período de escravidão que ainda não tinha se encerrado totalmente. Até nos dias de hoje, se você for analisar, a escravidão ainda não acabou. Então era muito difícil para ele por conta dessa questão do racismo e do preconceito contra a cor da pele dele. Assim como o poeta Guimarães, Afonso Guimarães, ele usa basicamente as mesmas características do simbolismo para poder criar suas obras. Como principais obras, ele tem a Sinfonia do Acaso, Violões que Choram e Cárcere das Almas. Essas são as 3 principais obras de Cruz e Souza. Reforçando que Cruz e Souza e Afonso Guimarães são os 2 principais representantes do simbolismo no Brasil da época.
É isso, eu espero que tenha gostado. Esse foi o vídeo falando sobre simbolismo no Brasil e em Portugal. Tchau!